Você está escutando a Agro Resenha Podcast, um oferecimento de Escola Agro, conhecimento que gera resultado. Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ozaki e seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Agro Resenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. E aí pessoal, tudo bem com você? Estamos aqui, começando o episódio número 40 do nosso podcast. Uau! Parando pra pensar aqui, falta apenas 10 episódios para completar um ano de podcast, cara. Como passa rápido. Quanta gente bacana eu conheci e com eles eu aprendi um monte de coisa legal. E hoje eu tenho a certeza de que o nosso querido agronegócio está em boas mãos. Mas colocando aí o sentimentalismo de lado, pelo menos por enquanto, nesse episódio eu trouxe o Thiago Albertini para falar um pouco sobre a startup dele, que se chama @tech. Dentro da complexidade da ferramenta que ele e sua equipe desenvolveram, a coisa mais legal de uma conversa dessas é ver como o empreendedor fala com paixão de uma ideia que saiu da sua cabeça e que está de pé hoje, funcionando. Provavelmente, se você conversar comigo sobre o podcast, é bem provável que tenhamos uma conversa bem longa sobre isso também. Bom, a atuação da startup do Thiago é voltada para a cadeia da bovinocultura de corte, mais especificamente para a engorda de bovinos em confinamento. Para vocês terem uma ideia, atualmente o Brasil possui o segundo maior rebanho do mundo, com 232 milhões de cabeças, segundo dados do USDA, atrás apenas da Índia, que tem 305 milhões. Por outro lado, pode-se considerar que o Brasil possui o maior rebanho comercial do mundo, uma vez que a vaca é um animal sagrado na Índia, não sei se vocês sabiam. Ou seja, praticamente a sua carne não é utilizada para alimentação dos indianos. Na sequência aí estão países como China, Estados Unidos, Argentina, Austrália, Uruguai e por aí vai. Todos estes países são importantes quando o assunto é produção de carne bovina. Já aqui no Brasil, o estado que possui o maior rebanho é o estado de Mato Grosso, com 30,2 milhões de cabeças de bovinos, seguido por Minas Gerais, com 23,7, Goiás, com 22,8 milhões de cabeças, e o Mato Grosso do Sul, com 21,8, segundo os dados do IBGE. Mas quando o assunto é abate de bovinos, segundo o próprio IBGE, apenas 30,8 milhões de cabeças foram encaminhadas aos frigoríficos no último ano, o que, fazendo uma conta bem rápida, dá uma taxa de desfrute de apenas 13,3%. Em linhas gerais, a taxa de desfrute, que é a divisão do abate sobre o total do rebanho, ele mede a capacidade do rebanho gerar excedente. Ou seja, quanto maior a taxa de desfrute, maior é a produção interna. Então, só para vocês terem uma ideia, países como Estados Unidos e Austrália, eles possuem taxas de desfrute acima de 30%, ou seja, nós estamos bem abaixo. E aí, quando o assunto são bovinos confinados, os dados da ASOCON, que é a Associação Nacional da Pecuária Intensiva, eles mostram que no Brasil a quantidade de animais confinados é de 3,38 milhões de cabeças, o que representa apenas 11% de todos os animais abatidos no ano passado. Ou seja, é uma atividade que tende a crescer mais na medida em que houver maior necessidade pela proteína pela população. Uma vez que estudos dizem que quanto maior o poder de compra das pessoas, maior é o seu consumo de proteína animal. E como o Brasil ainda tende a crescer muito nos próximos anos, a gente confia que isso vai acontecer. Mas é importante dizer que quanto mais o produtor intensifica a sua produção, seja ela qual for, maior será a necessidade de tomadas de decisões complexas, tais como compra de insumos, manejo alimentar e sanitário, controles, comercialização, enfim. Literalmente esse produtor tem que cobrar o escanteio e correr para cabecear. E quanto mais ferramentas ele tiver para auxiliar a sua tomada de decisão, melhor será pensando na sustentabilidade do negócio no futuro. Vale a pena entender um pouquinho sobre isso. Mas antes de conversar com o Thiago, eu quero agradecer aos mais novos membros do nosso site. Sim, esta semana teve. E foram logo 6. São eles o Leandro, cujo pseudônimo é Leandro Psicodrama, o Arthur Fulep, o Victor Silva, o Alexandre Gomes, também conhecido como Senhor A, que é editor de podcasts. Muito legal você ter se inscrito aqui, Alexandre. E também meus amigos Fernando Pérez, o Cabelo, e o Eduardo Rara, vulgo Vaselina, que é ex-morador da minha república também. Valeu, galera, vocês salvaram a minha semana, viu? E para você aí que ainda não é membro do nosso site,
site, acesse www.agroresenha.com.br/membros e se cadastre. É fácil, é rápido, grátis, indolor, inodoro, insípido. Faça parte dessa resenha aqui. E antes que eu me esqueça, manda um alô também para Abigail Machado, que mandou um alô pra gente lá no Instagram. Valeu! Não se esqueça de se inscrever lá no nosso site, tá aí o endereço. E ao se tornar membro do nosso site, você irá receber as atualizações do nosso podcast por e-mail. Mas se sua parada é o WhatsApp, você pode receber por lá também. Basta acessar bit.ly/agro no Zap Zap, mandar a mensagem automática que aparecer por lá que você vai entrar na nossa lista de transmissão. E não se esqueça de visitar a nossa lojinha de camisetas, lá você encontra várias estampas legais sobre o agro. E além de ajudar o nosso querido podcast, para cada camiseta vendida pela plataforma Montink, que é onde estão as nossas estampas, ela garante um prato de comida para quem precisa. Agradeço muito a quem puder ajudar. E para finalizar, como falei no episódio anterior, ainda tá rolando a parceria com Tot for Food, e para quem é ouvinte do Agro Resenha Podcast, o TFF liberou um código promocional que dá 10% de desconto nos eventos TFF Academy e TFF Summit, que vai rolar entre os dias 23 e 27 de julho no Museu do Amanhã, lá na cidade do Rio de Janeiro. E você pode estar se perguntando, o que é o TFF Academy? Basicamente, entre os dias 23 e 26 de julho, você vai poder interagir com um grupo de empreendedores, acadêmicos e líderes do agronegócio mundial que vão trazer a experiência deles para criar um aprendizado aí que vai ser foda pra caramba, para você sair de lá com sua ideia traduzida em um conceito que vai ajudar o mundo a superar o desafio de alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050. Vai ser muito top. Então é isso. Chega de recados por hoje e vamos pro episódio desta semana. Firma o golpe aí que eu já tô de volta. Bom, pessoal, tô aqui de volta com o Thiago Zanetti Albertini, que é diretor do @tech, uma startup lá de Piracicaba que desenvolveu aí uma plataforma chamada Beef Trader, que em linhas gerais aí indica o momento certo de vender um boi engordado em confinamento. Muito interessante essa ideia aí. O Thiago é médico veterinário pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Além disso, ele fez mestrado e doutorado na Exalc, na área de nutrição animal e modelagem estatística. Depois fez pós-doutorado em matemática computacional e modelagem agroambiental pela Embrapa, e como se não houvesse amanhã, fez outro pós-doutorado em modelagem aplicada à biologia do crescimento também pela Exalc. Cara, como diria minha avó, esse menino gosta de estudar, hein? Thiago, muito bem-vindo aqui ao Agro Resenha Podcast e obrigado por participar aqui com a gente da resenha. Muito obrigado, Paulo. É um prazer estar junto com vocês. Legal. Thiago, pra gente começar a conversa aqui, cara, conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Legal. Eu venho de uma família de empresários, mas ao mesmo tempo... Meu pai é agrônomo e sempre gostou muito de estudar, a gente sempre passava aqui pela Exalc e sempre depois de eu ter feito veterinária, a gente comecei a verificar que seria interessante misturar um pouco da parte de empreendedorismo com ciência nessa jornada acadêmica que eu tive. E uma forma de fazer isso mais adequada ou mais empolgante para mim realmente foi ter buscado o caminho do empreendedorismo. O dia D para mim foi quando eu terminei o pós-doc e aí eu falei, poxa, eu me preparei para ser um professor ou pesquisador, que são duas profissões muito nobres, mas ao invés de trabalhar numa empresa de pesquisa de ensino, pensei naquele momento, por que não ter minha própria empresa de pesquisa e inovação? Legal, foi aí então que eu tomei essa decisão de estar indo para o mercado, transferindo conhecimento por meio de software. E é isso que a @tech faz. Legal, cara, legal. Até isso que eu ia falar, né? Quando a gente olha aí pro seu currículo aí, né? Você é um cara acima da média, né, cara? Realmente gosta aí dessa parte acadêmica, né? E até tava elocumbrando aqui que se de repente eu mostrasse seu currículo pra alguém, certamente eles iam perguntar em qual universidade você dá aula, né?
E, por outro lado, a gente vê, né? A gente sabe que a área do empreendedorismo é extremamente competitiva e tal, e muitas vezes até arriscada, né? E quando a gente analisa aí friamente, a vida de professor universitário e de um empreendedor são bem diferentes, né? E aí até um pouco dessa função aí que você acabou de falar, né? De onde que veio essa vontade de entrar no mundo do empreendedorismo e não ter se tornado um professor, né? Exato, realmente quando a gente vai pro lado acadêmico, a gente se aprofunda tanto, fica tão especialista, que muitas vezes você vê a sua pesquisa publicada e a sua inovação muitas vezes sendo acessada por muitos pesquisadores, e a gente vê que a realidade é que existe uma pouca consulta, ou consome-se muito pouco disso quando a gente está falando da parte de uso pela cadeia produtiva. Uhum. E então a gente se depara muitas vezes de um projeto de ciência básica, que é importante também, sendo usada pouco para transformar essa ciência básica em uma ciência aplicada, e muito menos ela está sendo transferida para o mercado consumir as benesses desse desenvolvimento, desse investimento pesado da sociedade. E aí, realmente, aí você se vê nesse momento, né, até para alguns pode ser frustrante, para outros não, de ver tudo aquilo, todo aquele empenho, muitas vezes nas prateleiras ou muitas vezes nos journals. Uhum. O que a gente quis foi usar um pouco disso a nosso favor, trazendo essa ciência para a situação de campo, para uma situação da indústria, né, também, que a gente opera tanto na fazenda quanto na indústria, e trazer uma realidade diferente, ajudando e desenvolvendo aplicações que usam ciência básica, ciência aplicada, mas usa a transferência disso por meio de uma tecnologia digitalizada para as pessoas tomarem melhores decisões. Quando a gente viu que a gente poderia empoderar, né, o produtor, empoderar a indústria, empoderar o tomador de decisão, a gente viu que a gente estava diante de algo muito bom, algo do bem, algo que poderia realmente fazer a sociedade pensar diferente e criar novas ideias a partir das demandas que são prospectadas, a partir das dificuldades que nascem desse contexto da aplicação por meio dessas tecnologias mais aplicadas que a gente vem desenvolvendo hoje. E, enfim, depois a gente pode entrar nos detalhes de quais elas são. Não, verdade, cara. Até antes da gente entrar aí especificamente para a ferramenta, né? Isso é uma coisa bem interessante que você falou, porque sempre foi uma coisa que eu parei para pensar e que muitas vezes quem tá fazendo a pesquisa não para pensar, né? Que é justamente essa questão de, pô, eu tô fazendo um trabalho aqui acadêmico e será que as pessoas estão usando isso aí, né? Então, usar a tecnologia hoje que está disponível para poder passar isso para o produtor é uma coisa bem interessante, né, cara? Realmente, existe um desafio, porque a gente tem que saber a linguagem do produtor, a linguagem da indústria, a gente tem que acompanhar esse processo de uso da tecnologia, usando o User-Centric Approach, UX, que aí para o pessoal que está assistindo agora, é uma experiência do usuário para você conseguir abstrair dele a forma que ele entende e a melhor forma de uso daquela tecnologia para ela ser mais utilizada e ser utilizada de forma simplificada e escalar, ou seja, muita gente começar a usar. Então, até o desenvolvimento enxuto usado por trás disso, que está muito nos livros, mas é muito aplicado no caso do desenvolvimento de sistemas, nos sistemas mais complexos, é extremamente importante. Então, quando você vê esse arsenal de opções e esses arsenais de desafios que nós temos pela frente, a combinação, orquestrar os times para conseguir fazer com que isso seja uma realidade, é um grande desafio de toda startup e que a gente também tem muita motivação de estar passando por isso, porque a cada dia que passa é um novo desafio, mas é um desafio gostoso de resolver. Massa, legal demais. Então já vamos entrar aí para esse mundo das startups aí, que hoje tá virando a cabeça da galerinha, né? Para quem acompanha, né, esse mundo aí das startups, é bem difundida aquela ideia de que o seu ponto de partida é sempre um problema a ser resolvido, né? Praticamente aquela dor do usuário, vamos dizer assim, no caso aí o produtor rural. No caso específico da ferramenta Beef Trader, qual é a dor que ela pretende resolver? Legal, muito boa pergunta. Quando a gente
está usando o Beef Trader, qual que é o valor, né? Qual é a dor que a gente está trazendo, vamos dizer assim, o remédio para estar tentando curar essa dor. A gente está fazendo com que o produtor identifique os animais mais lucrativos, tirando os animais da fazenda no melhor momento econômico e levando para a indústria que melhor paga. Então o que o Beef Trader faz é abrir a caixa preta, mostrar para o produtor quais são os animais que ele está tendo benefício, quais são os animais que ele está tendo prejuízo e para quem ele deve vender esse animal quando você começa a monitorar esse animal dia a dia, colocando informações de mercado e inteligência com base nessa informação. Então veja, a realidade da fazenda é, o animal entra na fazenda pesado, depois de 100 dias no confinamento ele é tirado, você tem 2 avaliações por animal, enfim, você tem 2 momentos importantes de decisão, entrada e saída. Uhum. Com o Beef Trader isso muda, porque a gente tem 800 pesagens por animal, nós temos 800 imagens por animal, nós temos informações diárias de precificação de mercado, que a gente constrói uma curva de lucro e aí, em cima dela a gente consegue tirar o animal no melhor momento econômico, reconhecendo o mercado para quem esse produtor vai vender. E aí pode ser até pode parecer complexo, mas na verdade é muito simples. A gente coloca isso tudo num aplicativo que roda no celular do usuário, do cliente, e ele toma a decisão em tempo real, a partir do momento que ele começa a consumir essa informação. Que legal, cara, que legal. E é interessante essa ideia de você ter, sei lá, 800 imagens, 800 pesagens desses animais, né? Porque se você for parar pra ver isso hoje, na realidade, é praticamente irreal, né, cara? Eu já trabalhei em fazenda de pecuária e, meu, dia de pesagem é foda, né, cara? e isso que o Beef Trader se propõe a fazer é bem interessante, né, cara? É exato. A gente entende que essa é uma maneira mais inteligente de fazer. Os nossos parceiros de equipamentos acoplam suas tecnologias na nossa, a gente é software, né? Então a gente usa essa informação, conglomera com outros sensores. A parte mais de firmware que a gente desenvolve é a parte de câmeras inteligentes para descrever o acabamento de carcaça desse animal e a parte de inteligência de negociação. Como o nome diz, Beef Trader, a gente ajuda a tradear o animal, a gente ajuda a negociar o animal de forma mais inteligente. A plataforma ela faz isso de uma forma muito tranquila, porque a gente empodera os tomadores de decisão. Então, quando o cliente usa a nossa solução, a gente indica quais são os animais que tem que mover, para quais os lugares eles devem ser encaminhados, mas a gente não opera fisicamente, a gente não fecha contratos, a gente constrói contratos inteligentes, mas quem toma a decisão é o próprio operador do sistema. Sim. Isso só foi possível porque a gente teve aí um empenho de muitas pessoas, muitas empresas, muita academia para conseguir desenvolver artifícios, né, tecnológicos para a gente começar a ter o poder de decisão com base no indivíduo. Então, na década, até 10 anos atrás, se a gente falasse isso, o pessoal ia falar que a gente ia estar viajando, que a gente está no mundo da lua. Sim. Mas hoje é uma realidade, a gente já começa a operar em escala comercial com a nossa solução e você vê aí diversas empresas se empenhando bastante para vencer esses desafios, para deixar para o produtor uma ferramenta de um custo-benefício altamente atrativo. Não tenha dúvida que isso aí é um puta desafio, né, cara? O cara tomar essa decisão e enfim, essa parte de comercialização é bem complicada, né? Exato, realmente, é uma decisão complexa. Exato. Que envolve... Veja, eu estou estudando isso há 10 anos. Né? E a gente colocou a nossa aplicação para começar a rodar no mercado há 3 meses. Nossa. E hoje a gente conta com uma equipe de back-office aqui de 24 pessoas para tornar a solução cada vez mais inteligente para o produtor. E veja, a gente precisou ter essa jornada para conseguir fazer isso de uma forma prática, de uma forma impactante, de uma forma que sempre há uma maneira de melhorar, mas hoje a gente sabe para qual o caminho olhar, ou seja, a gente sabe quais são os desafios a serem rompidos e a gente vai trilhando isso e desenvolvendo isso passo a passo, como é o dia a dia de uma startup. Lógico. Numa sociedade cada vez mais imediatista, você falar que precisa esperar 10 anos pra esses startupeiros novos aí, hein? Não é exato, fácil não, exato. Né, cara?
10 anos estudando, né? Tendo toda a formação para conseguir desenvolver o que o Beef Trader faz. Mas, de fato, a nossa história data aí, o Beef Trader data de 2015, que segue aí os padrões normais de uma startup. Eu falo brincando assim, porque tem muita gente que não tem todo o conhecimento ainda, mas quer ser bilionário, né, cara? Então tem que fazer a base da construção. Tem que comer bastante o pão ali, amassar bastante barro, levantar muita poeira. Exatamente. E só pra gente entrar um pouquinho, entender um pouquinho mais também, queria entender como que o Beef Trader faz isso, assim, em termos de metodologia, né? Como que ele faz dá esse resultado aí pro produtor? De forma bem simples, eu posso dizer pra vocês que em 3 passos como uma coisa funciona. Toda vez que o animal vai beber água, ele tem um chip RFID, um tag na orelha. Ele vai beber água, ele é identificado, ele é pesado. Depois disso, a gente também reconhece o animal e tira uma foto desse animal. Então, você tem o peso e tem uma ideia do grau de acabamento da carcaça. Essas informações sobem para a cloud, a gente junta com informações de mercado que vai fazer com que a gente consiga monitorar a curva de lucratividade de cada boi todo dia. E depois disso, a gente consegue fazer uma negociação mais inteligente com base no ponto ótimo econômico, onde a gente está tirando os animais que devem ser comercializados naquele momento e aqueles animais que precisam ficar mais tempo porque eles ainda estão dando uma boa lucratividade, o sistema mantém ele até chegar o momento dele. Então, a gente basicamente faz esses procedimentos. Por trás do sistema existem diversos algoritmos que conseguem fazer essas predições. Então, por que o Beef Trader é uma ferramenta de apoio a tomar decisão? Porque a partir do momento que o animal pisa no confinamento e ele é caracterizado na entrada, a gente já tem uma ideia de qual é o melhor momento desse animal sair daqui 3 meses, que é o tempo médio aí de um confinamento, 100 dias. Então, não é o que o Beef Trader está fazendo naquele momento, naquele dia. É que ele já indica, a partir do primeiro dia, o melhor dia para esse animal sair. Contudo, quanto mais informação de peso, mais informação de características de carcaça e mais informação de mercado, o nível de incerteza do melhor momento de sair, ou seja, essa curva da lucratividade vai ficando mais acurada, mais precisa. Os nossos algoritmos de inteligência artificial vão fazendo com que esses parâmetros gerem curvas de lucro cada vez mais adequadas, cada vez com um nível de incerteza menor, como a gente está falando. Então, ele fica mais inteligente quanto mais informação ele consome. E com isso a gente consegue colocar uma segunda característica, que é a qualidade dessas predições. E por último, a gente coloca essa curva toda em um modelo matemático que consegue tomar a decisão de remover grupos de animais mais lucrativos, mas com base na sua informação individual. E aí ele olha o mercado, ele faz uma varredura. Esse programa, essa parte da programação matemática, ele olha o mercado, ele olha as curvas, e aí ele toma a decisão em que momento ele tem que vender e para quem ele deve vender. Então existe uma outra heurística que trabalha nesse sistema para fazer esse processo de comercialização. Legal, muito bom. E, cara, assim, antes de gente ir pra frente aqui, você tava falando aí que eu tô viajando, né? Tô voltando lá na cartilha. Uma coisa que sempre me gerou um questionamento nessas novas plataformas que o pessoal tá tentando fazer, de pesagem de animal diário, né? Queria saber como é que vai fazer essa pesagem. Ele vai chegar pra beber água, vai ter uma balança ali que ele vai pesar aquele animal específico? Exatamente. Existem 2 maneiras de se fazer isso hoje. Existem empresas que fazem balanças estáticas, que o animal vai até o bebedouro, ele é, vamos dizer assim, chamado pela necessidade dele ingerir água. Quando ele vai no bebedouro, ele tem uma balança que pesa e reconhece ele porque tem uma antena leitora ali que lê o chip dele, o brinco RFID. Existe um outro modelo de balança, que é uma balança hoje também disponível no mercado, uma balança de passagem. Como que ela é posicionada dentro de uma baia de confinamento? Ela fica num local estratégico, em que todos os animais, para beber água, têm que passar por ela, e toda vez que eles têm que consumir alimento, eles têm que passar por ela também. Então aí você tem vários eventos de passagem ao longo do dia. Então existem esses 2 modelos. E quando ele passa por essa balança de passagem, a antena reconhece qual é o animal, pela identificação do brinco, e aí ele é pesado e essa informação sobe para a cloud. Tá. Então, assim,
Não corre aquele risco de ter área de coxo, essas coisas, nada, né? Tipo assim, do animal dominante não dá problema com o outro, assim, né? Na verdade a gente interfere minimamente no sistema de produção, então essas balanças já são adaptadas a não afetar o comportamento do animal, não é uma intervenção significativa. Os animais se adaptam muito rapidamente, o boi ele tem uma característica de adaptação muito alta, né? É um animal gregário, então ele vai conforme vai a população, então se um passa, o outro tende a passar, se um bebe, o outro tenta beber. E a gente tem observado aí que isso não é em nenhum momento o fator limitante para o uso da tecnologia, muito pelo contrário. A gente mostra que alguns desenhos com as tecnologias atuais dão ainda menos estresse do que o sistema operante por animal ter algumas barreiras, né, físicas ali para evitar com que o dominante seja mais, vamos dizer assim, opressor sobre os vassalos. Legal, bacana, cara, bacana. Então, Thiago, pra gente finalizar aqui essa parte, né, sempre quando a gente fala de startups, a gente tem aquele framework, né, que fala sobre o ciclo de vida de uma empresa, essa inicial, né, que passa lá pela descoberta, validação, desenvolvimento do produto e depois chega ao ajuste do produto ao mercado, crescimento, maturação e tal. Baseado em tudo que vocês já fizeram até hoje e na sua análise, em qual fase o Beef Trader tá hoje? Legal, acho que até antes de falar nisso, eu gosto vou falar, tá, em que fase a gente tá, mas sim. Essa é a forma clássica, né, ideia, pesquisa, validação, protótipo, expansão, tração, consolidação. Mas eu acho que a forma real, né, de eu estar aqui atrás do escritório vendo e sentindo e vivendo a startup, eu acho que a forma real disso é o seguinte, é sonho, é coragem, é perseverança, é equipe sonhadora, é parceria, é apoiador, inclusive família, é um monte de cientista maluco, é um sonho que está virando realidade, é você que prova que funciona e os outros acreditam porque você provou, você ganha visibilidade, você ganha maturidade, você passa por um vale da morte, uma avalanche de emoção, você aguenta o tranco porque você tem que aguentar porque não é nada bonitinho, não, tem que ter sangue nos olhos para ir para frente, você acerta, erra, acerta e parece que o dinheiro não vai ser mais o problema, mas não se engana, porque realmente ele acaba sendo, e você tem que não depender só de uma fonte, você tem que ter um negócio sustentável, que você tem dinheiro no curto, no médio e no longo prazo, só a equipe começa a crescer, você começa a produzir e vender, você começa a ganhar junto ao cliente, você sempre inova e sempre busca a inovação como a chave da concorrência, porque você está lidando com gigantes, e você tem que tentar perpetuar, trabalhar, vender, fazer uma boa gestão de marketing e venda, porque essa é uma ciência nova, que toda startup ela acaba dando, vamos dizer assim, tendo um olhar mais forte para isso, porque depois que está mais maduro, mas na verdade talvez isso poderia acontecer antes, e aí você tem que trabalhar com esse cenário, quer dizer, eu acho que essa forma clássica, ideia, pesquisa, validação, protótipo, expansão, tração e consolidação, é um exemplo de livro muito bonito, mas estar na startup e sofrer essas consequências é uma coisa que faz a gente amadurecer muito. Ah, com certeza, né? E assim, falando então, voltando à nossa situação, né? Hoje a gente está indo para o mercado, então a gente passou aí por uma série de investimentos, um Series A. A gente tem hoje, entrando na empresa, investidores anjo, também a gente passou por um processo de seleção da FINEP, chamado FINEP Startup, né? Então nós estamos com mais opções hoje para estar indo para o mercado de forma mais fortalecida, submetendo também projetos a várias linhas de financiamento, como a FAPESP, e pleiteando também a Iniciativas no Desenvolve São Paulo. Mas a realidade é que em 2015 tudo começou e hoje a gente está nessa fase de ida para o mercado. A gente lançou a plataforma há 3 meses e agora a gente está implantando nas fazendas parceiras. Alguns investidores nossos também têm sistemas de produção, então a gente está incluindo ou colocando nosso sistema nessas operações. E uma dessas operações fica a 15 minutos da gente, aqui perto aqui da Exalc, do curso. Legal, hein? E inclusive foi o primeiro cliente, por assim dizer, né, o primeiro parceiro que acreditou na ideia 1 ano atrás e hoje ele gostou tanto da tecnologia que hoje ele se tornou um investidor. Que massa. Então, é nessa fase que a gente está, né? Se a gente olhar aquele
esboço clássico de startup, a gente está ainda nessa parte de finalização de produtos de desenvolvimento, mas também nesse go-to-market aí mais estruturado, porque hoje a gente está colocando nossa plataforma para rodar em vários clientes. Que massa, cara. Pô, parabéns pelo trabalho mesmo que vocês estão fazendo aí e valeu pela aula aí, cara. Muito bacana mesmo. E assim, meu, legal demais, cara. E eu te agradeço muito, cara, por participar aqui com a gente, aqui na AgroResenha, né? E espero que a nossa turma tenha entendido um pouco mais sobre a sua startup e sobre como ela pode auxiliar, né, na tomada de decisão do confinador, além de, como eu falei, ser uma inspiração para quem queira empreender aí no agro também, né, cara? Com certeza, é muito legal, é muito cativante estar falando para as pessoas que um dia podem ser parceiros da gente e pessoas que vão fazer negócios inovadores, colocar suas ideias para brilhar e fortalecer o ecossistema de startup, principalmente AgTech, que são aquelas startups que a gente mais tem conversado. Na verdade, quem quer empreender, quem quer entrar no mundo da startup, eu acho que está indo num caminho muito seguro, porque a gente geralmente nasce com uma visão global e aí é mais fácil tá tendo a felicidade e as experiências novas para estar somando aquilo que você pensou no passado, aquele sonho que está se tornando uma realidade e que você carrega tantos outros sonhadores com você por um caminho muito próspero e muito consistente. Massa demais, Thiagão. E pra quem quiser te seguir, cara, nas redes sociais, ou até mesmo saber um pouco mais sobre o @tech, o Beef Trader, enfim, como que a galera aqui do AgroResenha pode fazer? Olha, muito legal por você estar dando essa abertura, Paulo. A gente tá nas redes, nas mídias, a gente está no Facebook, no Instagram. A gente também tem um programa muito legal chamado Programa Pecuária da Informação, que a gente lançou há 2 semanas. Olha. Esse programa, a pessoa entra no nosso site, que é techagr, ou seja, techagr.com, techagr.com, que é o nosso domínio, e lá ela se inscreve e ela começa a ter webinars, ter acesso a informações, textos, que ela começa a entender um pouco mais sobre como essas tecnologias disruptivas das startups vão mudar a forma de se fazer negócio dentro da cadeia do agronegócio, dentro da cadeia da agropecuária, e a gente convida todos a se inscreverem lá, botarem seu e-mail para estar recebendo mais informação de tudo isso que a gente está fazendo. Legal, cara. Show de bola mesmo, Thiago. Tomara que a galera aí entre aí nos seus canais e acompanhe o que vocês estão fazendo aí, que eu achei bem legal, cara. Muito bacana mesmo. Obrigado, Paulo. Estou muito feliz de estar tendo esse bate-bola aí contigo. Conta com a gente para o que vocês precisarem. Bom demais. Ô, Thiago, quando a gente começou esse programa aqui, sempre faço uma finalização, né? E no caso aí dos confinamentos, se chover, atola todo mundo, né, cara? Por isso que a gente tá não só no confinamento, a gente tá na indústria e a gente 50% do que a gente falou hoje é o que a gente tá fazendo. Os outros 50% vai ser assunto para uma outra conversa na indústria 4.0, mas realmente choveu, atolou, mas o boi tem o pé duro, rapaz. Você tá aquele... Boa atuação da Star... Oh, caramba. Na medida em que houver maior necessidade pela proteína Você escutou a AgroResenha Podcast, um oferecimento de Escola Agro, conhecimento que gera resultado.